A classe média não foi para as ruas por causa da corrupção. A classe média foi para as ruas por causa do ódio que devota ao PT. A classe média foi para as ruas com medo de o filho da empregada tomar o lugar no emprego do filho da madame. Se a classe média tivesse, de fato, ódio à corrupção, a Avenida Paulista estaria engarrafada desde que esses golpistas assaltaram o poder. Porque eles continuam a assaltar ao poder, mesmo depois de assumirem o poder. E as panelas da classe média de São Paulo estão em silêncio. Por que a classe média, que desempenha o papel de capataz da Casa Branca, por que a classe média não vai mais para as ruas? Ela tinha ido para as ruas, impulsionada pela Rede Globo. E agora a gente está acompanhando as manifestações. Protestos pedindo o impeachment da presidente Dilma em várias cidades do país. Muita gente chegando aqui. Vamos ver a situação agora no Rio de Janeiro de novo. Agora é com a Mônica Teixeira. Oi, Bonner. A gente segue aqui acompanhando os manifestantes a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. E também apoiando o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Agora a Rede Globo, a gente sabe por quê, denuncia a roubalheira dos golpistas e mesmo assim a classe média não bate mais panela, não vai para as ruas. A classe média foi para as ruas porque o Lula e a Dilma fundaram 18 universidades. E o Fernando Henrique Cardoso, em 8 anos de desgoverno, fundou, sabe quantas universidades? Nenhuma. Porque o Lula e a Dilma fundaram 400 escolas técnicas. No governo do Fernando Henrique era proibido fundar escola técnica. No governo do Fernando Henrique havia no Brasil 3 milhões de estudantes universitários. Nos governos Lula e Dilma eram 8 milhões de estudantes universitários. Nos governos Lula e Dilma, as universidades se encheram de negros, pobres, filhos de pedreiros, nordestinos, imagine, nordestino na universidade, mulheres. E eles começaram a se formar em medicina, engenharia, arquitetura, economia. E teve até negro que foi fazer pós-graduação. Imagine, negro na pós-graduação. Que absurdo. Pensa a classe média. Foi por isso que a classe média bateu panela na Avenida Paulista. Gente, eu vim de graça! Com medo de o filhinho da madame perder o emprego para o filho do pedreiro nordestino em São Paulo. E como explicar esse medo? Uma maneira de explicar esse medo é perceber que o Fernando Henrique não abriu nenhuma universidade. E por quê? Porque a classe média, capataz da Casa Grande, de que o Fernando Henrique era mordomo de luxo, a classe média queria ter o monopólio do conhecimento. Monopólio do conhecimento significa salário, significa ascensão social, significa romper os grilhões da origem social. Por isso, Fernando Henrique Cardoso não abriu nenhuma universidade para manter a distância dos pobres. Deixar ralé na senzala. E que nós somos, no fundo, uma sociedade escravocrata, porque nunca se criticou enquanto tal. O Brasil não quer saber que foi o país mais Exatamente escravocrata. Essas considerações, amigo navegante, espectador do Conversa Fiada, da TV Afiada, se inspiram nas teses do professor Gessé Souza, que vai lançar, mês que vem, em agosto, o livro A Elite do Atraso, da escravidão à Lava Jato. Uma das teses do professor Gessé de Souza é que os intelectuais da USP, por exemplo, o Sérgio Buarque de Holanda, o Fernando Henrique Cardoso,
com a sua teoria da dependência, botaram na cabeça da classe média, e a classe média nada mais é do que o capataz da Casa Grande e o mordomo de luxo da Casa Grande é o Fernando Henrique Cardoso. Esses intelectuais da Universidade de São Paulo botaram na cabeça da classe média que quem rouba é o Estado, quem rouba é o PT, quem rouba é a ralé. E o mercado é santo, incorruptível. É por isso, como o Estado e o PT são os ladrões, não é isso, doutor Moro? Então vamos entregar logo a Petrobras aos franceses, aos chineses, aos americanos, porque nós brasileiros, especialmente os do PT, não sabem administrar isso. Vamos entregar logo a indústria nacional para eles, as minas. Vamos entregar tudo, porque nós somos incapazes. E, na melhor das hipóteses, somos incapazes e ladrões. É por isso que a classe média odeia o povo, porque o povo, teoricamente, é que elegeu aqueles que dirigem a Petrobras ou dirigiram a Petrobras. A classe média odeia o povo como odiava o escravo. Porque, segundo o professor Gessé de Souza, a classe média acha que o escravo, a ralé, são a encarnação do mal, a encarnação da corrupção. E, nesse ponto, o juiz Moro Imparcial de Curitiba é um representante desse sofisticado pensamento. A corrupção do mercado tem que ficar invisível. O mercado é santo. Corruptos são aqueles que usam o mercado em benefício do PT. Corruptos são os petistas que usam o Estado para roubar. Para o PT, para os petistas e para os empresários corruptos que ajudam os petistas. Essa é a lógica que se encarna na Lava Jato. Tudo isso para a classe média preservar o poder. Esse poder que se obtém nas universidades e nas escolas técnicas. Porque nas universidades e nas escolas técnicas, o pobre pode vir a ter poder. Isso é inaceitável. O ódio da classe média, como se percebe, é um ódio seletivo, específico. Como os vazamentos do juiz Moro Imparcial de Curitiba. A indignação da classe média, ela não chega à desgraça da ralé. Ela não se comove com a miséria da ralé. O amigo espectador da TV Afiada, por acaso, viu alguém bater panela em São Paulo quando o morador de rua morre de frio na cidade governada por esse herói dessa classe média, o prefeito de São Paulo? Ele está caído na calçada. Uma pessoa se aproxima. Já não há mais nada a fazer. E não veio ninguém do SAMU. E infelizmente, em decorrência do frio, né, que ficou bem acentuado aí de madrugada, ele veio a falecer. O amigo espectador da TV Afiada viu alguém bater panela, ir para a Avenida Paulista em protesto, porque um carroceiro foi assassinado a sangue frio no bairro de Pinheiros, um dos principais centros de comércio popular da cidade. Alguém viu? Aí as panelas ficam mudas. Ficam mudas porque a filha da empregada doméstica não vai tomar o emprego da filhinha da madame.